Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso curso básico de interpretação bíblica. E aqui nessa primeira aula eu queria apresentar o curso para vocês e aproveitar e já mostrar aspectos gerais relacionados à interpretação. Essa aula também é disponível para quem está acessando a avaliação gratuita do curso. Então é uma oportunidade para você também conhecer aqui a proposta e o que nós vamos abordar, tá bom? Então, introdução à interpretação bíblica, como eu falei anteriormente. E aqui eu vou apresentar um pouco do nosso conteúdo. O conteúdo é realmente aquilo que nós vamos estudar ao longo das aulas aqui. Então, nós vamos ter ao todo 5 módulos, como vocês podem observar na plataforma online. Mesmo quem não está com a plataforma online, está só acessando essa aula introdutória, a ideia aqui é dividir a proposta do curso em 5 blocos principais. O primeiro deles, aspectos gerais de interpretação, que tem por objetivo mostrar a interpretação bíblica de uma maneira mais ampla, mais geral. Depois a gente vai abordar aqui a interpretação do Antigo Testamento, dividido em 2 partes, a parte 1 do Antigo Testamento e a parte 2, que são seus gêneros principais, e eu vou apresentar aqui técnicas para vocês conseguirem compreender cada um desses gêneros. E depois, para terminar, o Novo Testamento. A gente vai dividir em 2 blocos principais para facilitar a compreensão de vocês. Esse curso, o alvo principal dele são as pessoas que fazem estudos na igreja. É muito comum de ser chamado para fazer um estudo bíblico, uma pregação. Embora a minha preocupação aqui não é voltar tanto para a pregação em si, na prática, mas para a interpretação do texto. O momento que a gente senta e vai extrair as informações do texto. É muito importante a gente conhecer bem o que a gente está fazendo. E esse curso vai ajudar vocês nisso. Não é um curso que vai ter aqueles vocabulários super técnicos, nada disso. É algo bem acessível, todo mundo consegue compreender. E o objetivo dele é ajudar principalmente esse tipo de pessoa dentro da igreja, que a gente costumeiramente acaba tendo essa oportunidade para dar um estudo, e aqui vocês vão conseguir fazer isso com muita facilidade. Os cursos mais avançados, assim, a gente deixa uma proposta posterior, que aí a gente aborda coisas mais técnicas, mais complicadas, mas acredito que essa parte mais básica, ela é importante. Embora seja básico, não é que o curso não tem profundidade. Ele tem bastante profundidade em termos de conteúdo, porém, a forma como eu falo, a minha abordagem toda, ela é bem simples, ela é de uma forma que qualquer um consegue compreender, tá bom? Então vamos aos aspectos gerais da interpretação bíblica. Aqui você vai ver como interpretar um texto bíblico. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue chegar nessa informação? Geralmente a gente observa nos cursos de interpretação bíblica muita teoria, são muitos conceitos, muitas informações, e aí o pessoal fica meio perdido ali, acaba cansando. Então, o enfoque aqui do meu curso é muito prático. Essa aula aqui eu vou dar alguns conceitos para vocês, bem simples, e posteriormente a gente já vai entrar na parte de interpretação. Quando eu chegar nas outras partes do curso, nos outros módulos, é pouquinha coisa que eu comento de conceito e a gente já entra para muita parte prática. Porque para interpretar tem que ter prática. Para a gente poder acessar o texto e compreender ali como é que a gente faz esse processo de interpretação, a gente precisa fazer isso na prática. É óbvio que a gente não está aqui desmerecendo a atuação do Espírito Santo, que é muito importante. Só que a gente precisa estudar, a gente precisa também conjugar as duas coisas, tanto o conhecimento nessa parte intelectual, também quanto essa parte relacional, de nós buscarmos uma relação com Deus, tá? Então vamos lá. Aqui a ideia é como é que eu interpreto o texto bíblico. Os conceitos que eu vou trabalhar com vocês são 2 conceitos principais, que são de fácil compreensão, e a partir deles a gente vai conseguir montar toda a base que vai reger boa parte aqui do nosso curso, que é o gênero do texto e o contexto. O gênero do texto é basicamente o formato que o texto vai ter ali. Qual é o tipo de gênero que esse texto tem? Ele, por exemplo, nos dias de hoje, a gente tem um texto mais científico, que é muito comum nas faculdades. A gente tem o texto da bula de remédio, que é um texto bem objetivo, né, que dá uma série de instruções ali e os malefícios que eventualmente aquele medicamento pode fazer. E você tem uma poesia, que é um texto que nem sempre você toma tudo de maneira literal. Então, quando um namorado está escrevendo ali para a namorada dele, ele vai lá e escreve para ela uma série de coisas. Nem tudo que ele fala é de uma forma literal, a gente precisa entender isso. E é uma forma com muita emoção. O texto da bula de remédio não tem muita emoção. Eu não leio ali o texto da bula do remédio e fico emocionado, não tem isso não faz nem um pouco de sentido. Agora, uma poesia que alguém escreva eventualmente, uma carta de amor, por exemplo, a gente já fica mais emocionado. Então são coisas diferentes. A gente precisa entender bem o gênero. A gente tem que entender uma poesia, é uma carta,
É um conjunto de instruções? É uma narrativa? O que está acontecendo aqui? Eu tenho que entender esse gênero. Por isso que a gente divide o curso em gêneros. A gente vai abordar as narrativas do Antigo Testamento, a gente vai abordar as profecias do Antigo Testamento, vai entender mais ou menos como esses gêneros funcionam, para a gente conseguir acessar eles e interpretar eles. Tem conjunto de instruções, que é muito comum também nos textos aí do Pentateuco, a gente tem uma série de instruções que são direcionadas para o povo de Israel, então a gente precisa compreender isso bem. E o contexto, que é muito importante. Então, depois que eu entendi que tipo de texto que eu estou lendo, se é uma narrativa, se é uma profecia, se é uma coisa ali que está de uma maneira mais literal ou se é algo mais simbólico, eu vou agora para o contexto. Se eu vou realmente entender agora se esse texto é direcionado para mim, se ele está sendo direcionado para um grupo específico, se aquilo está restrito à época, se aquilo ainda vale nos dias de hoje. Então, a gente precisa entender isso. Para quem esse texto foi escrito? Né? Em que época ele foi escrito? Em que parte do capítulo ele está situado? Como essa informação ela pode se relacionar com outras partes da Bíblia? Porque a gente entende, como cristãos, que a Bíblia, ela, por mais que tenha muitos livros, ela é uma história unificada que nos leva para Jesus. Então, no contexto geral, a Bíblia está tratando para a gente de uma única história. Ela está nos apontando sempre para Jesus Cristo, o plano da salvação. Nem todo mundo entende assim, você vai para um meio acadêmico mais, digamos assim, mais cético, né, eles não veem tanto dessa forma, mas nós, como crentes, entendemos assim, que essa é a forma como a palavra de Deus é apresentada para nós. A Bíblia é a palavra de Deus, desde o seu início até o seu final. Então a gente precisa entender isso. Como é que essa informação do texto se dialoga com o todo? Então, esses dois princípios são fundamentais para a gente conseguir interpretar o texto bíblico. Entender o gênero que está sendo trabalhado ali e entender o contexto. E só com isso aqui, sem entrar em muita coisa além disso, a gente já consegue fazer um trabalho bem interessante. É claro que, se você pega um livro de interpretação bíblica, vai ter uma série de outras informações ali, uma série de outras coisas, que eu não vou aqui entrar muito no mérito, porque o objetivo do curso é focar muito na parte prática e nós entendermos de fato o que está acontecendo e não ficar muito numa série de regras que eu sei que boa parte de vocês vão esquecer depois. São duas coisas que eu estou pedindo para você guardar, o gênero do texto e o contexto. Você guardou isso, você vai ver que você já consegue olhar a Bíblia com outros olhos. Você já consegue ter uma noção de interpretação bem melhor quando você pensa dessa forma, tá? Dá para aprofundar isso aqui, até porque muita da dificuldade que a gente tem hoje é que muita gente não estuda português para interpretar o texto bíblico. Você tem que conhecer gramática para interpretar ele. É claro que é, eu vou comentar uma coisa ou outra aqui de gramática, mas de maneira geral, se a gente quer num curso mais avançado, a gente vai ter que ver coisas da gramática, não tem jeito. A gente até pode ver isso posteriormente, né? Coloca aí nos comentários se você estiver interessado, que é um ponto importante. Muita gente quer estudar grego, quer estudar hebraico, mas para você entender bem grego e entender bem hebraico, você tem que entender o português primeiro. Isso é fundamental. Tá, agora que eu entendi isso, como é que eu vou conseguir usar essas informações? Bom, então aqui agora eu vou dar o nome da ciência que trabalha esse assunto, que é a hermenêutica. O nome é feio, eu não vou ficar usando esse nome aqui. Geralmente a teologia tem nomes bem feios, assim, e eu geralmente não uso eles, seja no título do curso, seja durante o curso. Geralmente quando tem um nome muito feio assim, eu explico o nome e não fico usando tanto, tá? A ideia aqui de hermenêutica, ela vem de um termo grego, que é justamente aquele personagemzinho lá que a gente lembra do Monte Olimpo. Se você já viu um pouquinho de mitologia grega, já assistiu o desenho lá do Hércules, da Disney, por exemplo, você tem o Hermes. O Hermes é o fofoqueiro do Olimpo, é aquele mensageiro ali, e ele trabalha justamente a ideia da linguagem. Ele pega uma informação de uma divindade, por exemplo, e leva para outra divindade. E aí, toda vez que você pega uma informação e leva para outra pessoa, muitas vezes cabe ali um pouco de interpretação, porque a forma como a pessoa entendeu ela vai levar. A forma como Hermes entendeu uma mensagem vai levar para outra divindade. É claro que isso é mitologia, tá? A gente não concorda com isso. Só que, como a palavra tem raiz grega, ela dialoga ali com a mitologia grega, tá? Então, a ideia da hermenêutica é um termo que é criado lá na modernidade. A ideia é você dar esse nome para uma ciência que vai trabalhar essas técnicas de interpretação. Então, a hermenêutica ela é uma ciência de interpretação que não está restrita só à Bíblia. Por exemplo, o pessoal do direito aí, se tiver alguém do direito aí, bota nos comentários, por favor. Estou aqui, sou do direito. O pessoal do direito estuda hermenêutica na faculdade, porque eles precisam interpretar as leis e tudo mais. Então, eles vão aplicar técnicas de interpretação voltada para as leis.
nós vamos utilizar técnicas de interpretação voltada para o texto bíblico. Por isso a gente estuda hermenêutica. Eu sei que o nome é feio e como eu disse para vocês, não vou ficar usando tanto esses nomes, mas o nosso foco aqui é hermenêutica bíblica. É o nome dado a um conjunto de técnicas de interpretação para o texto bíblico. Ou seja, a gente vai pegar técnicas para interpretar um texto e vai levar isso aqui para o texto bíblico, para a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Então, quando a gente fala hermenêutica, é isso. A gente está falando de técnicas de interpretação. É isso que você tem que entender. Se eu falar, vou fazer aqui um curso de hermenêutica, é um curso que vai mostrar ali sobre técnicas de interpretação. Tem um monte de definição, tem uma definição mais completa do que outra, mas eu quero que você pense assim, falei hermenêutica, falou interpretação. É isso que você tem que criar assim na sua cabeça. Por isso que o nome não é curso de hermenêutica básica. Eu acho que isso é muito feio, esses nomes. Prefiro dar um nome que está mais associado ao nosso dia a dia, né? Um curso de interpretação bíblica, que aí faz muito mais sentido, tá? Não que esteja errado, mas eu sempre evito termos mais complexos. Então, o que é o gênero do texto? Ampliando esse raciocínio. Ele é muito importante para a interpretação, porque tem muitos gêneros no texto bíblico. Tem uma divisão tradicional que a gente faz da Bíblia, como lei, história, profecia e poesia, por exemplo, no Antigo Testamento. Só que esse tipo de divisão ele tem alguns probleminhas, que eu vou mostrar nas próximas aulas. Por que ele tem alguns probleminhas, né? Porque ele parece que você tem poesia só em Salmos, tá? Só que não é bem assim. Embora o exemplo aqui que eu tenha dado seja de Salmo, você vai observar, por exemplo, lá no Êxodo, que você tem alguns cânticos. Você tem o Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés, ele é, ali, de fato, uma poesia. Embora tá num gênero maior, que é o que a gente chama de Pentateuco, que é a lei. Só que você tem poesia ali também. Quando a gente diz que salmo é poesia, é que o gênero predominante em salmo, que você mais tem ali, é realmente a poesia, tá? E no Pentateuco você tem muita narrativa, tem aqueles códigos de leis, e aí tem essa observação. Então aqui a gente tem 1 Samuel capítulo 16, que é um texto claramente narrativo. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então, claramente aqui um texto narrativo, Deus está falando, o narrador fala para a gente, olha, Deus falou com Samuel. Quem está falando isso para a gente? O narrador. Ele está dizendo, o redator do texto Samuel, que a gente não sabe quem foi, ele vai dizer, olha, Deus está falando isso aqui para Samuel. E aí vem a fala de Deus. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Geralmente a narrativa a gente gosta mais de ler, porque é uma historinha, a gente vai visualizando ali na cabeça. Só que a narrativa do texto bíblico, ela tem algumas diferenças da narrativa de hoje. E essas diferenças eu vou abordar na aula sobre narrativa do Antigo Testamento. Então vai ter uma aula só sobre isso. Mas tem algumas diferenças, né? Por exemplo, a Bíblia não fica dando muita característica física de personagem. Isso não é à toa, é porque ela realmente não te dá muita essa informação. Então, quando essa informação ela aparece no texto bíblico, ela contribui para a narrativa. Então, se tem ali o Saul, por exemplo, que sempre aparece dos ombros para cima, é porque ele é um camarada imponente, aquele camarada que se destaca na multidão. Porque o foco do povo, quando foi escolher Saul, é muito sobre o seu físico, sobre a sua aparência. E aí, nesse texto aqui, ele vai desconstruir tudo isso que o povo está pensando. Porque até o próprio Samuel vai ser enganado pela aparência de um dos filhos de Jessé, e Deus mostra bem claramente que ele não olha a aparência, né? Ele olha o íntimo ali da pessoa, né? Ele vai ver quem ela é de verdade, não só o que ela aparenta ser. Isso é bem interessante, que dialoga bem com o contexto do livro geral e com o contexto específico do capítulo 16. A gente vai ver isso na aula de narrativa. Salmo 133, versos 1 e 2. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Isso aqui não está acontecendo literalmente, sabe? Não tem um óleo descendo ali na cabeça de ninguém. Só que ele usa uma figura de linguagem, né, para você criar toda essa imagem, para mostrar que assim como esse momento aqui sublime, né, como o óleo descendo sobre o sacerdote, na casa que o sumo sacerdote, que é uma representação clara de uma capacitação daquela pessoa para executar uma função, que a gente chama de unção, e é um momento muito nobre, um momento muito maravilhoso. Então, a união entre os irmãos é como se fosse isso. Ela é algo muito glorioso, né? Como se a união fosse tão nobre quanto esse evento que está acontecendo aqui. Então, não é uma coisa literal, mas a gente consegue entender o que está acontecendo ali. Então, essa é a diferença da poesia. Tem mais alguns casos que eu queria mostrar. Aqui fica muito claro, como eu falei para vocês, você tem a narrativa e você tem a poesia, como eu falei anteriormente, tá?
Continuando, esse caso aqui eu acho que ele é um dos melhores para a gente conseguir entender a diferença de narrativa para poesia no mesmo livro. Por exemplo, lá no Êxodo capítulo 14, nos versículos 21 e 22, tem toda aquela história que eles vão atravessar o Mar dos Juncos, tá? Que a gente conhece como Mar Vermelho, embora o texto hebraico o nome seja Mar dos Juncos. O Mar Vermelho, vou usar um nome mais popular aqui, você tem o capítulo 14, como eu falei, versículo 21 e 22, e Moisés está preocupado ali, e agora vai vir uma narração falando tudo o que aconteceu. Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. O mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Então isso realmente está acontecendo, né? O mar está abrindo ali, e o texto está descrevendo como ocorre essa abertura do Mar Vermelho. Agora, a poesia, ela vai para um outro caminho. No Êxodo capítulo 15, a gente tem o Cântico de Moisés. Então, é como se fosse um evento aqui acontecendo, e aqui é uma reflexão sobre o que está acontecendo. Nas orações, a gente costuma ser poético, quando a gente está muito feliz, muito alegre, né? Deus é maravilhoso, né? Deus é tão forte como uma muralha impenetrável. Aí você está usando um discurso bem poético. E é o que Moisés vai usar aqui, né? Com o sopro dos seus narizes, amontoaram-se as águas. É como se Deus tivesse soprado, aí tu imagina ele soprando, e aí as águas se abrindo. Isso não está acontecendo literalmente, né, pessoal? Deus ele mandou um vento, né? Que ele pegou o nariz dele lá, espirrou, né? E vlup, abriu o mar vermelho, né? Não é bem isso, mas é algo poético. Ele está refletindo de maneira poética sobre tudo o que está acontecendo. Então isso aqui não é algo literal. Embora a abertura do mar seja literal, porque no capítulo anterior a gente vê que ela é literal. Só que a forma como o texto está descrevendo ela é de uma maneira poética. As correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O mar não tem coração, sabe? Só que a gente está entendendo aqui de maneira poética, como eu já mencionei para vocês. São figuras de linguagem que vão descrever o que acontece no capítulo 14. Então é por isso que o gênero é tão importante para você entender. Que gênero é esse que eu estou lendo? É uma narrativa? É uma poesia? É um código de leis? O que é isso aqui? O que é isso? Eu preciso entender. Então é muito importante quando você vai ler o texto bíblico, você realmente entender o que você está fazendo, você o entender ali o gênero que está envolvido naquele texto. Tem mais alguns gêneros aqui, como o gênero carta, que é muito comum no Novo Testamento. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Isso aqui é o Paulo brigando com o pessoal dos Gálatas, né? Ele está brigando com eles. E aqui é o gênero carta, que é um momento ali que ele manda uma carta para aquela região da Galácia. E aqui ele está descrevendo a sua indignação que o pessoal se afastou muito rapidamente ali do que ele havia ensinado. Tem o gênero sabedoria, que é um gênero muito comum nos livros de sabedoria, como Provérbios, Eclesiastes e por aí vai. O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Provérbios ele trabalha muito essa dicotomia entre o que segue o temor e o que não segue o temor. Tem aquele que segue o temor. O que segue o temor vai ser abençoado, vai ser maravilhoso. O que não segue o temor, ele vai sofrer coisas terríveis. Então, a gente tem essa dicotomia que é muito legal no livro de Provérbios, que a gente chama de princípio da retribuição, que justamente um dia as pessoas vai haver uma retribuição, né? Aquele que segue o temor ao Senhor, ele vai ser recompensado, né, entendendo no contexto geral, com a vida eterna. Claro que o mérito é tudo de Cristo, obviamente, né? E o que não segue o temor ao Senhor, a retribuição dele por conta desse tipo de comportamento no final da vida vai ser a condenação eterna. E tem o gênero lei, ó, que é aqueles códigos que eu falei para vocês, né? Eu sou o Senhor, que te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. Aí por aí vai, ele vai descrevendo ali todos os mandamentos, todo o decálogo, né? Só que isso a gente vai observar depois. Precisamos entender cada um desses gêneros para você entender o que está acontecendo ali. Senão você gera algumas interpretações absurdas sem entender o que está acontecendo. Então você precisa compreender isso adequadamente. Se a gente não compreende isso adequadamente, a gente acaba se equivocando nas interpretações, tá? E o contexto? O contexto é aquilo. Você tem que entender bem o que o texto está dizendo. Quando isso foi escrito? Para quem foi escrito? Tem casos que a gente não consegue nem saber quando foi escrito. Você pega os profetas menores, que é um terreno bem difícil ali para interpretação bíblica, tem muitos casos ali que você não consegue saber com 100% de certeza quando o texto foi escrito, né? Como o livro de Joel, por exemplo.
Então, nem sempre você consegue essa informação, mas você tem uma noção do que está acontecendo, para quem Joel está profetizando, como é o contexto dessa profecia, e por aí vai. A gente tem que entender o livro todo em que está inserido. Um erro muito comum aqui é na história de Gideão, né, que o pessoal pega aquele caso lá de Gideão, que ele fica pedindo aqueles sinais para Deus, e olha isso de uma maneira positiva. Só que não é positivo quando você olha o todo. O Gideão ele está pedindo uma série de sinais a Deus porque ele não confia em Deus. Ele está com muito medo. Isso é muito negativo para ele. Então, se você olha só o sinal ali que Gideão fica pedindo no livro de Juízes, você vai achar, nossa, que legal, né? O Gideão está pedindo uns sinais aqui, que legal. Mas quando você olha o todo, você vê que o Gideão, ele não... Ô, homem, confia, meu Deus do céu. E o Gideão tá meio balançando ali, né? E quando você olha o contexto geral de Juízes, tem uma coisa interessante, porque a forma como o livro é escrito, ele começa com os melhores juízes no começo, e ele vai caminhando para os piores juízes. Começa com Otiniel, Eude, Sangar, melhores juízes, e vai caminhando até chegar em Sansão, que é uma história bem complicada, que a gente vai poder analisar depois também. E aquele caso terrível lá que acontece no final do livro de Juízes, tá? Então, a gente consegue observar que o contexto geral caminha para isso. Então, se o Gideão está mais para frente ali, é porque o Gideão tem uns probleminhas, né? O Gideão não é como os primeiros juízes, que geralmente só foram os melhores ali juízes que a gente observa no livro. Então, você tem que entender o livro todo. Não fica tirando as coisas fora de contexto. Você vai pregar nesse livro, olha o livro inteiro. Você vai pregar numa carta, por exemplo, né? A carta você lê numa sentada. Quando você recebe uma carta de alguém, você não simplesmente ele pega a carta e fica lendo por parte. A pessoa te mandou uma carta ali, e aí tu lê um parágrafo agora, vai tomar um café, vai tomar um banho, daqui a pouco lê outro parágrafo. Que negócio é esse? Você lê a carta inteira. Então, por que quando a gente vai pregar em Efésios 6, por exemplo, a gente não lê os capítulos anteriores? Tem um problema nisso aí. Eu tenho que entender tudo que foi desenvolvido até chegar no capítulo 6. Então, lembrando que o texto, nos seus manuscritos mais antigos, ele não tem a divisão de capítulos e versículos. Ela vem lá da Idade Média. Por mais que essa divisão de capítulos e versículos, ela é uma divisão que funciona muito bem. A gente não está falando mal dela. Porém, a gente precisa realmente entender que ela não existe nos manuscritos mais antigos desse texto. Então, ela é uma divisão artificial, que funciona bem, só que você pode, às vezes, entender que o que está naquele capítulo 5 não dialoga com o capítulo 1. Né? A gente tem que entender esse todo. Pesquisar sobre o contexto da época quando temos esse tipo de informação. A gente precisa pesquisar um pouco do contexto para entender o que está acontecendo ali. A gente tem uma distância geográfica, o local que a Bíblia foi escrita não é onde a gente vive hoje. Tem uma distância temporal, a época que a Bíblia foi escrita não é a época atual. Então a gente precisa sempre olhar tudo isso com cuidado e entender muito bem para a gente não incorrer em nenhum tipo de erro, tá bom? Entendido isso, pessoal, agora a gente entra agora nos exemplos práticos, isso aí. Vamos para os exemplos práticos e com base nesses exemplos a gente vai entender agora tudo isso na prática. Então, é sempre assim que vai funcionar a estratégia do curso. Eu vou apresentar uma breve sessão teórica, não vou ficar falando de tantas coisas, e dentro da sessão teórica já tem exemplos, e agora a gente vai para o exemplo na prática. Eu vou mostrar alguns casos aqui, não vou mostrar todos aqui na avaliação gratuita, mas vai ter alguma coisa aí interessante para vocês. Lembrando que para quem comprar o curso, vocês têm 7 dias para experimentar o curso. Então, você vai ter acesso à plataforma completa, e aí você pode ver tudo, né? Se você gostar realmente, você continua com o curso para você. E se você não gostar dentro desses 7 dias, né, tá tudo bem, você pode pedir o seu dinheiro de volta, que não tem nenhum tipo de problema, tá bom? Mas é interessante que você fique aqui conosco, né? Esperamos que o curso atenda às suas expectativas, tá bom? Então vamos aos exemplos. Os exemplos aqui eu separei como o primeiro deles, um exemplo bem manjado, vocês já conhecem já isso aqui, mas é legal aí a gente trabalhar ele, que é o Filipenses 4,13, que é uma carta. Isso aqui é o Novo Testamento, é uma carta. E aí o pessoal geralmente usa isso aqui como frase lá do caminhão, né? Bota nos caminhão aí e fica, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí o camarada lê isso aqui e fala, eu posso tudo, meu irmão, eu posso. Se eu pensar que eu posso, eu posso. Eu posso chegar aqui agora e só com o poder do meu mindset, o pessoal aí do coach vai dizer que você pode fazer o que você quiser, né? Você pode aí virar milionário ali só com o seu pensamento e tudo mais. Tem uma série de teologias que acabam tendo esse pensamento assim de decretos, né, que a pessoa pode decretar coisas, né, e tudo mais, né, e a gente sabe que não é isso, tá? A forma como o texto bíblico trabalha o homem sem Deus, né, uma pessoa
é um morto, né? O homem que não tem Deus, que não nasceu de novo, ele é comparado a um morto ao longo do Novo Testamento. Você sempre tem que ter essa ideia do todo, tá? Agora vamos ver nesse texto aí. E aí eu queria compartilhar aqui com vocês essa, esse aplicativo ou site. Você pode baixar tanto o aplicativo quanto o site. E o Version é muito bom. Eu vou deixar o link aí nos comentários para quem estiver vendo para quem estiver vendo no YouTube, para quem estiver vendo no curso, já vai estar na descrição aí da aula, tá? Então a gente vai abrir aqui em Filipenses, no capítulo 14. Só não está caminhando aqui. Vamos só aguardar um pouquinho. Filipenses, Novo Testamento. Qual a vantagem disso aqui? A vantagem disso aqui é que você tem gratuitamente todas as versões que tu quer. E assim, é uma dica importante. Eu vou botar a média do século XXI. Qual é a melhor tradução da Bíblia? Aquela que você entende. Essa é muito boa, muito boa. A tradução que você entende, ela é sensacional. Então use essa tradução. E é claro que cada tradução tem suas limitações, tá? Tem gente que não gosta muito da NTLH, mas ela consegue cumprir um papel em várias coisas ali, embora ela faça uma série de conexões com os dias de hoje, que muitas vezes simplifica demais o texto, e você acaba perdendo algumas coisas. Mas toda tradução, pessoal, a gente perde muita coisa. Não tem, a gente perde algumas coisas, né? Não vou dizer assim muita coisa, porque vai dar a intenção de que vai dar a entender para vocês que a tradução é uma coisa ruim e ela é algo maravilhoso. As traduções que nós temos hoje, elas são boas. E é isso, pessoal. As traduções são confiáveis, são uma bênção, tá? Então, as traduções são boas, use elas sem nenhum tipo de medo. É claro que não, mas eu quero entender negócio, então tu vai estudar grego e hebraico, é isso, tá? Lembrando que para você entender bem grego e hebraico, você tem que entender português. O que é entender bem português? Você sabe o que é um adjetivo? Sabe o que é um advérbio? Sabe o que é o pretérito perfeito do indicativo? Sabe o que é o pretérito imperfeito do indicativo? Sabe o que é o presente do subjuntivo? E por aí vai. Se você consegue responder isso tudo muito bem, o que é uma função sintática, o que é uma classe gramatical, e aí você pode ir para o grego sem problema. Se não, pare e estude português. Isso para quem for estudar grego, tá, pessoal? Você pode fazer uma interpretação legal sem ter que necessariamente estudar grego e hebraico. Claro que se você quiser, tudo bem, né? Mas não é proposta aqui, tá? Pode ficar bem tranquilo. Se você quer estudar grego e hebraico, bota nos comentários aí, tá? Porque aí a gente vai saber que tem gente interessada. Mas vamos lá. O versículo 14 ele está aqui, ó, onde ele está. E a gente, melhor, versículo 13, ele está aqui. Então, para a gente chegar aqui, tem que acontecer uma coisa antes. O ideal é que a gente lesse a carta inteira, mas se for fazer isso aqui, esse vídeo vai ficar gigantesco. E não é a minha proposta. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é bem simples, ó. Vamos voltar aqui. Olha só, essa parte aqui, ela já tem essa transição. Isso que aparece aqui em cima, isso aqui não é inspirado, isso aqui é uma epígrafe. Epi significa acima e graf vem de grafos, né? Texto. Então está acima do texto. Geralmente quando tem isso aqui, você tem uma mudança ligeiramente de assunto, tá? Não necessariamente, tem casos que tem epígrafe e o assunto ainda está sendo desenvolvido. Mas, de maneira geral, é por isso que se coloca. Mas lembrando que nos manuscritos mais antigos isso aqui não existia, tá? O que o apóstolo Paulo vai dizer aqui? Alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias. A palavra-chave aqui é a gente entender que o apóstolo Paulo está dizendo que ele está satisfeito em viver qualquer tipo de circunstância que ele se encontre. Lembrando que a carta foi escrita para ele no momento que ele está preso, e essa informação é importante para a gente entender. Por isso que o contexto é importante. E como é uma carta, está sendo direcionada para essa comunidade em Filipos, boa parte do que está sendo levado ali é literal. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Então ele aqui expande o que ele falou anteriormente. Anteriormente ele disse, em todas as circunstâncias que eu me encontro, eu aprendi a ficar satisfeito. Que circunstâncias são essas? Tem circunstâncias que eu passo necessidade, mas tem outras que eu tenho muito. Ele tem experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Ou seja quando eu for enfrentar uma situação que eu tenho necessidade, ou seja numa outra situação em que eu enfrento escassez, em todas elas ele conclui no versículo 13 o argumento que começou logo em cima. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então esse texto não está falando assim de um poder, literalmente, como a gente pensa de poder
eu posso fazer o que eu quiser, ser super poderoso. Não. Em Cristo nós podemos enfrentar qualquer tipo de situação, seja numa situação de fartura ou seja numa situação mais difícil. Em todas elas nós podemos todas as coisas naquele que verdadeiramente nos fortalece, tá bom? Então, essa é a ideia base aqui. Voltando aqui para os nossos exemplos, eu vou focar em mais um aqui. A sequência agora é Mateus capítulo 6, versículo 33, né? Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, vamos lá para Mateus. E aqui, ó, se você quiser trocar a versão, pode ficar à vontade, ó. Tem várias versões. Então, você que está com dúvida na palavra, se a tradução ficou legal, vai comparando. Pega a Bíblia Almeida, pega a Nova Bíblia Vida, a NTLH, a NVI e por aí vai. Tem várias versões aqui. Você pode baixar no celular também, tá, pessoal? Então, eu recomendo que vocês façam isso para poder ter acesso a essas traduções. Mateus capítulo 6, versículo 33. A gente tem aqui logo no finalzinho, a gente observa. Mas buscai em primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está escrito essas coisas, né? Então, se está escrito aqui essas coisas, eu preciso saber que coisas são essas. Porque, geralmente, como é que a gente faz esse texto aqui? Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Interessante isso aqui, né? As demais coisas? Não está escrito isso. Essas coisas. Porque dá a entender que se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu vou estar garantido para tudo, né? As demais coisas vão ser acrescentadas, mas não é isso que o texto diz. Eu tenho que entender que coisas são essas. Para entender que coisas são essas, eu preciso ler o que apareceu antes. O que ele fala antes? Ele fala que Deus veste a planta do campo. Ele fala para a gente não ficar inquieto com relação à comida, com relação à bebida, com relação à veste. Então, as coisas que ele está falando aqui, lembrando que essas, aí vem o conhecimento de português, que é legal vocês saberem, isso aqui é um pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo, ele se refere a algo que foi falado anteriormente. Que coisas são essas? São essas paradas aqui, ó. É comida, é bebida e é veste. Ou seja, as condições básicas da sobrevivência humana. É isso que o texto está falando. O texto não está falando que você vai ser um imperador, nem que você vai ter um carro de R$ 1 milhão. Ele está falando que Deus vai garantir para a gente, quando buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as condições para que nós possamos viver uma vida abençoada, uma vida com o que nós precisamos para comer, para realmente nos vestirmos e tudo mais. Então a gente precisa entender isso, tá? E o texto não está falando que ninguém vai ficar milionário, pelo amor de Deus. Ah, mas eu acho que essa versão está errada. Então vamos lá. Nova Almeida, Nova Bíblia Vida. Vamos lá. Mateus 6,33. Né? Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E ele dará o quê? Todas essas coisas. Não tem as demais coisas, pessoal. Porque se tivesse isso, estaria errado o texto. Porque no texto grego não aparece isso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas. Então você pode caçar aqui, meu filho, todas as versões que tu quiser, para botar em inglês, para botar em alemão, para botar em grego, para botar em espanhol, que vai aparecer essas coisas. Porque não tem aqui essa parada de as demais coisas, tá bom? Bom, pessoal, acredito que para essa primeira aula a gente está bem. Eu espero que vocês tenham entendido a proposta do curso. A ideia aqui é a gente explorar. Isso aqui é só a ponta do iceberg, tem muita mais coisa que a gente vai abordar aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Para quem está vendo a avaliação gratuita, eu vou sempre estar disponibilizando mais informações, tá bom? Então, Deus abençoe a cada um e vamos continuar aí, tá bom? Até a próxima!